tem paciência, e ela novamente, um tom bem forte, altruísta: tenho sim. E ele percebeu na segunda vez que é como se ela já tivesse: oxe, o emprego está no papo, minha vaga já está garantida. Ele disse: eu posso fazer uma outra pergunta? Ela: claro. A senhora tem paciência? E ela, com ar de riso, já fechou a cara, né? Já fechou a cara. E ao invés de responder da forma anterior, balançou a cabeça. Aí fez bem baixinho: tenho. E aí ele pegou, disse: tem o quê? Aí ela: paciência. Eu posso fazer uma outra pergunta? Aí ela já estava com a fisionomia totalmente. Aí ele disse: pode. A senhora tem. Ela não deixou concluir. Olhe, se o senhor quiser me dar um emprego, o senhor me dá. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Aí ele disse que na condição de entrevistado: não diga não, porque quem vai perder a paciência sou eu. Mas esse fato vem ilustrar o muito do que acontece no cotidiano de todos nós. Essa pergunta é uma pergunta fácil de ser respondida? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que muitos, ao responder, dizem: mas pai, eu vim aqui para ouvir sobre a paciência, e esse camarada vai tirar minha paciência com essa pergunta. Por quê? Porque muitos ficaram em conflito. Eu digo que sim, eu digo que não. Na dúvida, eu já ouvi, que eu percebi que muitos disseram não. E é evidente que esse processo relacionado à paciência é algo complexo, porque é um processo que se desenrola em torno de uma construção. Não é algo efetivamente que você encontre nos lugares. É algo que a gente passa a compreender diante das situações da vida que a gente vai passando, que todos nós temos paciência. Nós podemos não ter a paciência ideal, a paciência que nós desejamos, mas temos paciência. Percebam que em algumas situações a gente age de forma paciente. Já perceberam isso? Em algumas situações já chegou, por mais impaciente que uma pessoa seja, com certeza já aconteceu com ela de chegar e dizer: poxa, fulano, como tu foste paciente diante daquilo? Por quê? Porque aquilo ali não diz tanto respeito às suas necessidades. Quando uma coisa diz respeito a algumas necessidades nossas, aquilo nos atinge e tira-nos a paciência. E para nós compreendermos um pouco da paciência, vamos começar falando um pouco o que não é paciência. Porque de forma residual, a gente vai entender o que é. Muitas vezes, né, a gente fica imaginando: será que é paciência a pessoa sentar-se, cruzar os braços e esperar que o tempo passe e que os problemas se solucionem por si só? Isso é paciência? Será que isso é paciência? Alguém pegar: Raul, o que é que tu está falando? Eu estou treinando a paciência, né? Muitos poderiam até dizer: está treinando a paciência desse jeito, parado?
esperando o quê? Que as coisas aconteçam, que caiam do céu. E aí é interessante. Será que a paciência é a gente estar diante de um problema e a gente fechar os olhos para aquele problema e não querer se envolver e enfrentar aquele problema na busca da sua solução? Será que isso é paciência? Ou será que a gente está se omitindo de tentar buscar o caminho e construir uma solução a título de paciência? Isso, com certeza, não é paciência. Será porque a paciência é a gente fazer de conta que não está vendo o que está acontecendo diante de nós, tentando tapar o sol com a peneira? Isso, com certeza, não é paciência. E a gente fica imaginando, mas o que é a paciência? O que é a paciência? Uma das mais belas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. E no seu primeiro parágrafo, um espírito protetor, que nós espíritas sabemos quem é, esse espírito protetor, porque o Evangelho segundo o Espírito já estava compilado. E aí, a equipe dos espíritos de verdade mandaram introduzir essas duas lições de esse espírito que, na sua expressão mais humilde, mandou que se assinasse como espírito protetor, a nossa querida e amada Joana de Ângeles. Essa lição, a paciência, é da nossa amada Joana de Ângeles. E aí, no primeiro parágrafo dessa lição, uma das páginas mais lindas do Evangelho segundo o Espiritismo, ela inicia dizendo, falando a respeito da dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aí, é importante a gente parar. Por que esse espírito começou a tratar da paciência falando da dor? A gente passa a entender que a compreensão da dor é imprescindível para nós desenvolvermos a paciência. É imprescindível. Em muitas situações, a gente se depara com pessoas que muitas vezes as pessoas dizem, rapaz, fulano tem sangue de barata. Porque eu não sei como é que diante daquilo fulano não reagiu, não falou nada, não contra-argumentou. Como é que pode isso? E a gente fica se perguntando em torno disso, o que é que se processa com a pessoa que tem essa capacidade, em grande medida, de ter esse silêncio oportuno. Por quê? Porque é um silêncio que guarda, muitas vezes, de que um estopim seja aceso e vários problemas ocorram diante daquela situação. Aí Emmanuel diz, quando não puderes agir em benefício do teu próximo, faz o silêncio oportuno. É aquela capacidade que nós devemos buscar dentro de nós, de nos silenciarmos diante de algumas ofensas que venham em nossa direção. Para isso é preciso paciência. Esperar o momento certo de agir, de conversar com a pessoa, de esclarecer, de fazer com que os nuances
que muitas vezes se fazem presentes no mal entendido, possam ser esclarecidos e aquilo ali se dilua. E a pessoa, muitas vezes, pede perdão à outra pelo mal que ele fez, pelas palavras deferidas, pela forma grosseira e equivocada com qual agiu. Tudo isso embasada pela paciência que produziu o silêncio. Vejamos quando muitas vezes nós não estamos fazendo nada, estamos fazendo muito. Nós não estamos contra-argumentando, nós não estamos batendo de frente, mas estamos fazendo muito. Porque é o silêncio que cala fundo na alma de quem o recebe. Para conseguir isso é fácil? Em absoluto. Para conseguir isso, precisa exercício? Sim. Precisa exercitar-se. E esse exercício é feito cotidianamente, de forma permanente. Muitas vezes, quando nós caímos, tropeçamos, nos magoamos, nós nos deparamos e olhamos para trás. Poxa vida, para mim eu já tivesse aprendido aquela lição. E quando vimos, nós caímos. A condição de imperfeição nossa é que faz com que muitas vezes nós possamos entender que a natureza não dá saltos. Que à medida que a gente vai nos aprimorando, vai entendendo novas expectativas, vão vindo experiências em nossa direção que vão nos ajudar a compreender as situações sobre a ótica da paciência. Porque além da paciência ser a arte de saber esperar, ela exige de nós uma compreensão extraordinária. E que muitas vezes nós não estamos dispostos a bancar essa compreensão, a renunciar, né, o homem velho que existe dentro de cada um de nós, apesar de estarmos irmanados num processo de reconstrução, de reforma. Essa natureza, ela não dá saltos. O tempo é imprescindível nessa construção e nessa reconstrução. E que muitas vezes nós nos deparamos com limitações relacionadas à paciência. E eu acho interessante porque eu tenho um amigo que ele foi animadíssimo em procurar. Quem já tocou violão ou toca, sabe, né, nos primeiros momentos que a gente pretende aprender o violão, como é difícil. Não é fácil. Mas ele chegou, ele sabia que eu tinha umas revistinhas que tem as músicas, que tem. Ele disse: Raul, ele me chama de Raul. Aí disse: tu me empresta as tuas revistinhas que eu vou aprender violão. Eu digo: oxe, ótimo, que maravilha. E eu emprestei a ele. Eu digo: persevere. Eu disse a ele: persevere. Aí ele foi, passou o tempo, mas nunca vi ele, né? Aí depois volta ele com as revistas: ó, eu vim te devolver. Eu digo: e aí, tá craque? Aí ele pegou e disse: rapaz, paciência tem limite, não deu pra mim não. Por quê? Porque se você não perseverar, você não consegue ir adiante, sobretudo para quem não é tão habilidoso, como eu, por exemplo. Então, o que é que acontece? Eu me lembro que quando eu estava nesse processo de aprendizado, mas não falta gracinha pra gente. Aí disse: oxe, não sai disso não, é batendo para cima e para baixo, não sai disso não, é. E se for assim, eu sei fazer também. E você repete N vezes. A mãe, o pai, a esposa que está aí, ninguém aguenta mais. Menino, não sai disso não, é. Até você aprender outros acordes, o dedo fica, ó, doendo, dolorido, inchado.
E aí você vai, para depois você poder ser considerado aquela pessoa que sabe pegar no violão. Que é o meu caso, que eu acho que se eu pegar, muitos vão até me criticar, que sabe. Mas não é uma tarefa fácil. Aí na lição a paciência tem: a vida é difícil. Vamos trazer para a vida. A vida é fácil? Não. Eu só vou pedir a vocês que guardem 2 palavrinhas que eu acho que vão ajudar muito a qualquer um de nós que estamos aqui e que tivemos dificuldades em responder essa pergunta que eu iniciei. Se a gente sair daqui com essas 2 palavrinhas, como o que vem a ser a paciência, nós com certeza teremos muito trabalho a realizar nesse sentido. E irá nos ajudar demais. As 2 palavras é perseverança tranquila. Paciência é perseverança tranquila. Para exercitarmos a paciência, é imprescindível termos a perseverança e a tranquilidade, para que possam andar juntas. Nós vamos ver numa lição primorosa de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, chamada Estudo da Paciência. O que é que Emmanuel nos diz a respeito da paciência? Primorosa. Mas o que eu queria dizer a vocês é que quem aqui, é porque esse autor anda meio desconhecido, mas quem aqui não já ouviu falar, fulano tem uma paciência de Jó? Né? Jó, para quem não conhece a sua história, é um personagem bíblico, né? Está na Bíblia. E as pessoas se referem a ele porque ele era um homem muito rico, um dos homens poderosos da sua época. E o que foi que aconteceu com Jó? Ele perdeu a sua riqueza, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde e a sua esposa lhe traiu. Esse é o personagem Jó. E com tudo isso, ele disse: eu confio em Deus. A minha segurança está no Pai. Ele não desanimou. E a sua esposa lhe procurou e pediu a ele que ele negasse Deus e se matasse. E ao redor dele ficou durante 7 dias 4 amigos seus, olhando ele ao seu redor, olhando ele de forma impondo a sua culpa, impondo críticas, dizendo que ele era o grande responsável pelaquela desgraça que tinha abatido na sua vida. Durante 7 dias ficaram esses amigos lhe condenando. E ele insistiu, confiando em Deus, de que ele superaria aquela situação. Esse é Jó. Ele é o famoso pela frase também de: eu vim nu do útero da minha mãe e retornarei nu também ao Pai. Nada trouxe, nada levarei. Então era um homem de fé. E aí a sua esposa fez essa proposta. Poxa, que esposa, hein? E aí eu trouxe a resposta de Jó. E nós vamos ver a conexão da resposta de Jó
em relação ao que Joana nos traz. E Jó, diante da pergunta, disse o seguinte: não, obrigado. Recusou amaldiçoar Deus e a morrer. Obrigado. Vou adorar a Deus e viverei para anunciar as suas maravilhas. Eu ainda tenho a sua presença. Jó não estava só. Ele estava com quem? Com Deus. Com o Pai. Posso ter, olha o que é que ele continua dizendo: posso ter perdido tudo, mas a minha fé ninguém pode roubar de mim. Não entendo por que tudo isso está acontecendo, porque a própria Bíblia afirmava que Jó não havia pecado. Ele não era culpado, aconteceu tudo aquilo. Aí ele diz: não sei, não entendo porque tudo isso está acontecendo, mas sei que Ele, Deus, está comigo. Olha que coisa linda. Vamos abstrair, né, o tempo. Vamos abstrair as coisas que é característica de uma época. Vamos na essência da coisa. Vamos buscar a essência disso. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que a gente diz: meu Deus, agora eu estou sozinho. A gente está sozinho? Não. A gente nunca está sozinho. Se nós imaginarmos, diante dessa realidade, que Deus está conosco em todas as situações, isso dá ou não dá mais condições de a gente ter paciência diante das situações? Dá sim. Nós nunca estamos sós. Mas Jó afirma aqui na sua resposta, dizendo o seguinte: eu não sei, eu não entendo porque tudo isso está acontecendo. Nós espíritas podemos dizer isso? Não. Nós não podemos dizer isso. Por quê? Porque nós que já adentramos numa casa espírita, que já entendemos um pouquinho acerca da nossa doutrina, da reencarnação, da lei de causa e efeito, a gente sabe perfeitamente que aqueles desafios que batem à nossa porta, ele não vem por acaso. Ele tem uma razão de ser. Eles se fazem presente e se materializam através de uma pessoa que há um problema dentro do nosso lar, para desenvolver a humildade, o amor, a compreensão, a tolerância. Ele se materializa na relação de trabalho com o nosso chefe, problema. Com o nosso companheiro de trabalho, que é um problema. Ele se materializa na casa espírita? Sim, claro. Claro. Aonde tem um ser humano, tem um elemento chamado imperfeição. E como tal, nós nos ajustamos uns aos outros, e isso é a riqueza de estarmos aqui. Porque a gente aprende um com o outro. Como seria chato se todo mundo aqui pensasse igual? Seria horrível, seria um tédio. Que bom que as pessoas pensam de forma diferente. Que bom que nas nossas relações, ao nós nos relacionarmos, nós vamos aprendendo pontos de vista diferentes, que nos apresentam, na maioria das vezes, soluções diferentes daquilo que a gente pensava. Esse processo de enriquecimento interior, quanto mais paciência nós temos, mais efetivo ele se torna. Porque nós, para aprendermos, precisamos o quê? Ouvir. E
Para ouvir é preciso o quê? Paciência. Porque já imaginou quantas coisas boas a gente já recebeu, achando que aquela pessoa não tinha nada para nos dizer? O que é um grande engano. Todo mundo tem alguma coisa boa a nos dizer. Isso pode não ser útil naquele momento, mas lá adiante, se a gente interiorizar as coisas boas, a gente, quando vê, está fazendo uso daquilo. Porque a vida é um processo constante e contínuo de aprendizado. A gente está aprendendo o tempo todo. Na minha casa, no meu lar, aprendo com minha companheira, aprendo com meu filho. E a gente vai, ao mesmo tempo, ensinando e aprendendo uns aos outros. É ou não é? É. É uma troca enriquecedora. Agora, isso só é possível se nós nos abrirmos para tal. E para isso é importante a gente ter a paciência. E desenvolver a paciência é tarefa que não é fácil. E no livro, Joana, nessa lição, ela fala exatamente isso. A vida é difícil. É composta por muitas, milhares de bagatelas, coisas pequenas. São como alfinetadas. As coisas pequenininhas que vai aqui, outro. E quanto mais atenção a gente dá a essas bagatelas, pior a gente fica. Porque ao invés de um problema, a gente passa a ter 2 problemas. Quer ver uma coisa? Nós estamos aguardando um ônibus no ponto. Esse ônibus está atrasado. Isso nunca acontece aqui, mas vamos. O ônibus está atrasado. E a gente está aperreado para chegar no trabalho na hora. Senão vai se deparar com aquele chefe que dá um problema, que dá uma bronca, de novo atrasado, enfim. Mas o ônibus está atrasado, não é culpa nossa. A gente chegou no ponto na hora certa, tudo certinho. Aí o ônibus vem. Ele não está assim nem tão cheio, porque aqui não tem ônibus muito cheio, né? Bom, ele não está nem assim tão cheio, mas o motorista resolve passar direto. Queimou a parada. Pronto. Como é que a gente fica? Fica paciente, vá com Deus, meu irmão. Eu pego o próximo. Né? O pessoal da Casa Humilde fica assim, né? Ah, vá com Deus. Eu assisti a palestra da paciência, tá tudo certo, não tem problema não. Né? E aí o que é que acontece? A pessoa fica descontrolada, perdeu o dia. Perdeu o dia. Ele tinha um problema. E esse problema não foi resolvido. Ele vai pegar o próximo ônibus, vai chegar atrasado. Mas ele passou a ter outro problema. Perdeu o dia, passou o dia todinho estressado. Concordam comigo? Perdeu o ônibus e passou o dia todinho estressado. Ora, eu pergunto, a falta da paciência, que é a impaciência, ajudou em alguma coisa? Resolveu o problema dele? Fez com que ele chegasse na hora? Não. Criou outro, não foi? Pronto. Isso é o que acontece com a gente. Esse caráter imediatista que nós temos. A gente quer resolver tudo assim, ó. Do dia para a noite. Já perceberam isso? A gente quer resolver tudo. Não faz isso, depois faz aquilo. Às vezes as coisas 90% dá certo, 10% deu errado.
A pessoa desfaz os 90% todinho em detrimento de 10%. Isso acontece ou não acontece? Acontece, minha gente. Exercitar a paciência é ter perseverança. Olha, 2 palavrinhas. Tranquila. Perseverança tranquila. Também não adianta ter a perseverança agoniada. Não. Porque você vai perseverar de forma inquieta. De forma a estar o tempo todo abalando Deus e ao mundo diante daquele seu problema. E aí você está deixando de assimilar o aprendizado que a tranquilidade pode trazer diante daquela perseverança. Então, a perseverança tranquila nos ajudará a enxergar o problema sobre outra perspectiva e não a gerar outra. Mas Jó fez 2 perguntas e essa pergunta serve para a gente. Diz o seguinte: qual é a minha força para que eu guarde? Para que eu aguarde, perdão. Qual é a minha força para que eu aguarde? Qual é o meu fim para que eu tenha paciência? Olha as 2 perguntas que ele fez. Diante das situações que acontecem conosco, quantas vezes a gente não já se perguntou: até aqui eu aguento, daqui para frente sinto muito. Já aconteceu ou não? Acontece. Por quê? Porque cada um tem o seu grau de desenvolvimento da paciência. Ela, como instrumento, só vai nos ajudar. Mas para que a gente possa elevar o nosso grau, é preciso que nós possamos desenvolver forças para que nos dê sabedoria para saber aguardar. Saber aguardar não é tarefa fácil, não. É uma tarefa difícil. E para nós resgatarmos essas forças que nós tanto necessitamos, é preciso fazer um mergulho dentro de nós e enxergar, os mestres que estão nos distraindo do propósito que nós buscamos, que é de nos libertarmos e sermos felizes. Nós temos mestre da distração aqui dentro. Se passar aqui da hora da palestra, passou 5, 10, 15, 20 minutos, tem gente que vai começar a se coçar. Meu Deus, isso não termina não, minha Nossa Senhora. Por quê? Porque nós somos levados a nos distrair diante de N situações, principalmente quando aquele foco que nós estamos tendo, que é desenvolver-nos interiormente, chama-nos a um compromisso maior e interiormente nós ainda estamos um tanto quanto dispersos em relação ao mundo de coisas, de ilusões externas a nós. Essa distração, muitas vezes, nos desvia o foco. E quando chega as dificuldades e bate a nossa porta, muitas vezes nos encontra fraco, sem as forças necessárias que Jó nos disse, para saber até onde eu consigo aguardar. A outra pergunta de Jó é saber qual o meu fim. E aí é interessante, porque já perceberam que a gente precisa desenvolver a paciência em diversas situações, inclusive nos nossos relacionamentos. Isso é a coisa mais comum. Na lição A Paciência, Joana faz uma conexão perfeita em relação à caridade. E ela diz o seguinte: sedes pacientes. A paciência é também uma caridade.
deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa, ou seja, bem mais difícil e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Olha aí, o grande desafio. Exercitarmos a paciência é o marido com a mulher. É exercitar claro que é. Aí João me perguntou aqui, né? Mas qual é o meu fim? Qual é o fim da gente? Partir. Aí qual a perspectiva? É eu ficar casado até quando Deus permitir. Então eu tenho que treinar minha paciência até lá. Ó, muitos aí já disseram: ih, rapaz, já complicou. Já complicou, não complica não. A gente está com problema, né? Está com problema no ombro, né? Está com problema de saúde. A gente faz uma cirurgia, corrige, né? Aquilo ali. Para isso, esse processo, a gente precisou ou não precisou ter paciência? Precisou. E se depois de tudo isso feito, o nosso braço fica troncho, a gente tem ou não tem que ter paciência com ele até o resto? Quando nós retornarmos, tem. São processos que exigem de nós paciência. Um filho está em casa. Filho, tranquilo, né? As crianças de hoje é tranquila, não dá problema, não tem aperreio, né? Os desafios da educação, a gente já sabe. São desafios difíceis para os pais, sobretudo no mundo extremamente convidativo em relação a drogas, em relação a questão da vida, da violência, né? Tudo isso. Pronto. A gente precisa ou não ter paciência na educação dos nossos filhos? Precisa, e como precisa. E como precisa. É preciso nós entendermos que essa ferramenta extraordinária se faz imprescindível na nossa jornada terrena. E para por aí, quando nós prosseguirmos na pátria espiritual, vamos precisar dela. Nós precisamos desenvolvê-la sempre. Sempre. E aí, o nosso querido, né, Emmanuel, numa das suas páginas, né, Beneficência e Paciência, ele fala a respeito da relação entre a beneficência e a paciência. Porque existem formas e formas de nós fazermos o bem. Emmanuel vem nos elucidar a respeito dessa questão. Porque uma coisa, como o espírito amigo, né, a nossa querida Joana de Ângeles, nos fala nessa lição a paciência, uma coisa é nós fazermos a caridade material, pura e simples. A outra coisa é quando somos requisitados nesses desafios que eu acabei de falar. E quando somos requisitados nessas situações, é onde está a nossa maior complexidade. É onde estão as nossas maiores vicissitudes. É onde requer de nós um maior grau de paciência. Por quê? Aí vê o que Emmanuel diz a respeito disso. A beneficência pode efetuar prodígios. Ótimo. Levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Toda beneficência, para completar-se, não pode viver
sem a paciência. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de a gente se propor a ajudar alguém e a gente ajuda e a pessoa vem a gente de novo e a gente ajuda novamente, aí depois vem de novo. Por quê? Porque aquela pessoa sabe que com a gente ela já contou e sabe contar e sabe que vai contar, aí vem de novo. Aí está mesmo que a pergunta, você tem paciência? Não, mas olha, mas você também precisa caminhar com suas próprias pernas, precisa ir adiante, tudinho, tal. Aí ajuda novamente, aí a pessoa vai. Depois a pessoa vem de novo. Aí é quando Emmanuel fala a respeito da beneficência e da paciência. Que para que a gente possa completar o trabalho da beneficência, faz ou não necessário a paciência? Com certeza. E dentro do nosso lar, tem um irmão que falava sempre isso, eu achava belíssimo. Esse irmão é novo, recém desencarnou, ele é do movimento espírita, eu acho que já falou aqui. Ele dizia sempre isso, que a gente conhece mais um ou outro no tamborete da cozinha. Ele fazia isso. Ele dizia isso, eu acho belíssimo, no tamborete da cozinha. Em família, nós somos mais nós mesmos, porque tiramos as nossas máscaras, né? A gente tem a máscara para o trabalho, a gente tem a máscara para a instituição que a gente faz parte. A gente chega, ô meu irmão, não se preocupe não, é uma máscara maravilhosa. Essas máscaras sociais, elas não se sustentam dentro do lar. Dentro do lar nós somos mais nós mesmos. Nós não somos aquilo que aparentamos ser, nós somos nós mesmos. Por isso que a gente precisa estar com os ouvidos bem abertos, com aqueles que nos rodeiam, o que é que eles dizem de nós. Porque o que eles dizem de nós tem muito mais a ver do que com aqueles que são de fora. Eles vão nos ajudar muito mais a nos entender, a compreender melhor quem nós somos, aquilo que precisamos melhorar, do que aqueles que estão fora. Porque não convive conosco. Diz que quer conhecer o outro, né? Coma 1 quilo de sal, né? Juntos, né? E esse 1 quilo de sal, para comer 1 quilo de sal, precisa um pouquinho de tempo, né? Junto. E é muito comum as pessoas se depararem umas com as outras e dizem, mas rapaz, fulano é uma pessoa super legal. Gente da melhor qualidade. Mas quando eu fui morar com ele, ele mudou. Completamente, passou a ser outra pessoa. Mas é fácil, é simples entender. Você passou o quê? A conviver. Viver com. E evidentemente, quando se vive com, não dá para ficar com máscara. E aí um passa a conhecer o outro de forma mais intensa, mais melhor. Mas melhor não, melhor. E isso nos ajuda a compreender o outro na sua planificação. Porque isso vai nos ajudar. A crítica que vem da minha companheira, do meu filho, da minha mãe, ela precisa estar bem, nós precisamos estar bem atentos para captar aquela crítica, interiorizar e procurar se melhorar. Porque efetivamente eles, por conviverem juntos conosco, têm mais autonomia e condição de nos ajudar, sendo um auxiliando o outro nesse ciclo maravilhoso. Porque a família é isso, é uma riqueza, é um tesouro, é uma oportunidade bendita que o Pai nos deu para nós exercitarmos todas as virtudes. E todas as vezes em que somos convidados ao exercício dessas virtudes, é importante nós aproveitarmos estas oportunidades. Elas são preciosíssimas. São tesouros. E Emmanuel fala exatamente dessa questão do tamborete da cozinha, convidando-nos a fazer esse exercício de paciência dentro do nosso lar. Porque ter paciência na casa espírita, onde todo mundo comunga de um mesmo ideal, onde se convive uma parcela de tempo, é mais fácil. Agora, fazer em casa, é aí onde está o grande desafio.
É aí onde a gente pode se enriquecer da experiência física, que segundo a nossa irmã Joana de Ângeles, se resume no aproveitamento do nosso tempo, na busca e na conquista dos recursos propiciadores da paz e da felicidade. É para isso que a gente está aqui, para sermos felizes. O sofrimento é uma consequência dos desvios de caminhos que nós tivemos em épocas passadas e quiçá nessas também. E que chega diante de nós como um convite para o nosso processo de recuperação e regeneração. Nós estamos aqui para isso. Muitas vezes nós nos frustramos achando que estamos numa colônia de férias. E começamos a dizer, a vida é muito difícil. Percebeu agora? A vida é difícil desde que nós chegamos aqui. Porque nós estamos num plano de expiações e provas, onde há uma prevalência do mal sobre o bem. Existem muitas coisas belas, maravilhosas aqui. Existe. E como existe. Nós precisamos vê-las mais. Aproveitar mais o sorriso do outro, o olhar daquele que nós amamos. Afirmar e declarar-se para aqueles que nos cercam, que divide conosco a maior parte do tempo. Eu te amo, meu pai. Eu te amo, minha mãe. Eu te amo, minha companheira, meu companheiro, meu filho. Olhar nos olhos e dizer. A gente para no tempo para falar tanta coisa que não tem tanta importância. Está nessas bagatelas que Joana diz na sua lição. E a gente não para às vezes para falar a coisa mais importante que está dentro da gente. Aqueles momentos de ouro que a gente divide com aquelas pessoas que nós amamos, e nós nos entregarmos para ela, dando forma ao nosso sentimento e dizermos que amamos aquela pessoa. A gente conversa tanta bobagem e às vezes deixamos de dizer o mais importante. Que possamos fazer isso, meus irmãos, já, agora, nesse momento. Porque muitas vezes eu já vi muitas pessoas chorando. Ah, como eu queria ter dito que amava a minha mãe, a meu pai, meu irmão. Como eles são importantes, quanta falta me faz. E a gente só poder dizer agora por oração. Através da vibração de amor, isso vai chegar a ele. Mas não substitui o momento desperdiçado. Que nós possamos fazer daqueles que nós elegemos para estar ali, porque faz parte do nosso planejamento, não foi ninguém que nos impôs. Nós escolhemos, nós nos programamos para estar juntos. Nós possamos nos unir e em torno dessa união nós possamos cada vez mais buscar a simpatia, a compreensão mútua, o amor, né? E Emmanuel, até às 17 horas, né? Emmanuel, o tempo está correndo. Emmanuel, né, no livro Paciência em Estudo, Paciência em Estudo, no livro Palavras de Vida Eterna, tem uma lição, Paciência em Estudo, né? Ele nos adverte da função educativa da paciência e nos diz: paciência é serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. Ou seja, nós devemos buscar uma linha, né, aonde possamos ser serenos, possamos ser calmos, mas precisamos em N situações ter atitude. Não ser, a gente já viu que ser omisso, né, ser acomodado não tem nada a ver com paciência. Paciência é dinâmica, é dinamismo, é a gente buscar a solução dos nossos problemas, tendo em nós a certeza de que não estamos sós e que devemos buscar
encontrar, né, a realização daquilo que a gente busca. Então, um processo dinâmico. Emmanuel diz: paciência é compreensão, entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso. Paciência é harmonização, ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. Paciência é tolerância. Olha a importância da tolerância. Brandura, entretanto, não é ser complacente com o erro deliberado. Ou seja, precisamos atuar quando temos que atuar com paciência, com amor, às vezes reconhecendo que o outro está errado e dando o apoio e a força necessária para que ele possa se levantar. Paciência é, sobretudo, a capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto, mas nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição de obstáculos, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Guardando essas duas palavrinhas, paciência é perseverança tranquila. Vamos perseverar na busca das nossas soluções. E para finalizar, do livro de Lourival Lopes, eu deixo a seguinte reflexão: Deus, dar-me forças para bem construir este momento, o dia de hoje e o meu futuro. Forças para iniciar uma coisa e terminá-la. Criar novas amizades e sustentá-las. Perdoar, mesmo as faltas graves. Não guardar mágoas. Ter paciência. Um bom sorriso nos lábios. Dar valor ao que é útil e usar minha visão, mãos, pés para fins produtivos. Que nós possamos, meus irmãos, sintonizando com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo guardião, conduzir cada vez mais em nossas vidas no sentido do bem, do belo, do construtivo, do edificante, e dizer: agradecido estou por essa oportunidade de nós dividirmos esse tempo juntos aqui e podermos, né, eu ser um personal trainer da paciência de vocês, em nos escutar, em vibrar, né, de forma tão amorosa. Que Deus nos abençoe. Deixo o abraço fraterno de todos que fazem o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio. A nossa casa está de portas abertas, as nossas reuniões são às quartas e sextas, e que Jesus, nosso divino e amado mestre amigo, possa nos abençoar e nos iluminar, hoje, amanhã e para todos sempre. Áureo, muito obrigada pela sua presença aqui, certo? Pelas essas palavras tão incentivadoras, certo? E que nos levam realmente a fazer uma reflexão sobre o nosso grau de paciência. Os avisos da nossa casa: a visita às nossas vovozinhas são feitas diariamente a partir das 14 horas. Todo domingo nós temos aqui na casa, às 16 horas, a reunião da Mocidade Espírita. Os jovens compareçam, e a evangelização infantil, trazer suas crianças para já começarem esse processo de conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Recomendamos a todos que acessem na internet 2 endereços nossos: o site da Casa dos Humildes, casadosumildes.com, com toda a programação da casa, e o jornal. E o blog do Bruno Tavares, blogdobrunotavares.wordpress.com, atualizado diariamente com artigos, áudios e palestras. Amanhã, segunda-feira, 19h45, teremos a reunião de consulta espiritual.
Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante Fernando Veloso, do Centro Espírita Caminhando para Jesus, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Todas as sextas-feiras nós temos aqui na casa, das 19h30 às 21 horas, os estudos espíritas. Na primeira sexta estudamos a noite de André Luiz. Na segunda sexta-feira estudamos Emmanuel. Na terceira sexta-feira temos a noite de estudos Allan Kardec. E na quarta sexta-feira temos a noite de estudos Bezerra de Menezes. Nós temos aqui também na casa a campanha do quilo, que é realizada primeiro e terceiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. Vamos encerrar nossas atividades da tarde de hoje, na primeira parte, fazendo o nosso agradecimento através de uma prece. Deus de amor e bondade, Pai de infinita misericórdia, nesse momento só nos resta agradecer pela acolhida que recebemos ao adentrar nessa casa, pela harmonia que a psicosfera que vige nesse ambiente, através das boas vibrações dos espíritos amigos que nos orientam em nossos trabalhos. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe espiritual que está conosco com paciência e perseverança, nos ajudando nessa caminhada, a fim de nos tornarmos melhores como criaturas, assim como nosso Deus proveu para todos nós. E assim sendo, Pai amoroso, na certeza de que continuas conosco em todos os momentos de nossas vidas, te pedimos a permissão para encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos. Que assim seja. Os irmãos que vão tomar passe, por favor, fiquem em prece, aguardando o chamado.